Será que existe algum sentido para você estar me ouvindo nesse momento? Será que existe algum sentido para eu estar fazendo esse podcast? Será que existe algum sentido em tudo que existe? Será que não existe nenhum sentido? Levando isso em consideração, acho que cabe perguntar se a vida em si tem algum sentido. Esse é um dos pontos que eu quero comentar hoje. Vamos para o podcast. Nós temos a capacidade de olhar para qualquer coisa e identificar se ela está viva ou não. Levando isso em consideração e sabendo identificar o que é um ser vivo e o que não é, a gente consegue partir para uma questão que é um pouco mais complicada, que é difícil de ser tocada no assunto, mas também é muito importante, que é a questão do sentido da vida. E o sentido da vida, existem muitas divergências. Algumas pessoas dizem que sim, que existe um sentido, outras pessoas dizem que não. Mas o fato é que até hoje ninguém tem uma resposta definitiva para isso. Talvez porque o sentido seja atribuído individualmente. Cada pessoa vai encontrar um sentido para a sua vida. Talvez porque de fato não exista nenhum sentido, então a gente tenha que interpretar e atribuir um sentido a ela. Mas a questão que eu quero trazer aqui é a seguinte: será que seria interessante a vida ter um sentido para nós? Porque a partir do momento que a gente identifica qual é esse sentido, todo mundo já sabe o que tem que fazer. E aí a gente perde a nossa capacidade de escolha. Já existe um sentido para você, basta você fazer aquilo que já está predeterminado. Por outro lado, se não existe nenhum sentido e você precisa identificar ou atribuir ou descobrir um sentido para aquilo, é mais interessante viver. Porque você precisa buscar algo. Você precisa se manter em movimento. Você precisa ir em direção ao sentido. E é a partir daí que o ser humano constrói as coisas. É através dessas construções e dessa busca que a gente consegue ter as nossas felicidades, infelicidades também muitas vezes, mas acima de tudo é essa busca que faz com que a gente se sinta vivo, com que a gente perceba que existe a vida. Eu sempre desconfio de quem diz que tudo já está escrito, de quem dá as respostas definitivas para tudo, para todos os assuntos, porque todos nós, como indivíduos, nós temos as nossas próprias experiências. Essas experiências nossas, elas criam formas de interpretar o mundo que são particulares de cada um. Então, se eu falo alguma coisa a respeito do que eu observo no mundo, eu estou falando partindo do ponto da minha experiência individual. E eu posso estar enganado. Ou eu posso estar correto parcialmente. A minha resposta pode estar incompleta. Talvez eu tivesse que fazer uma pequena correção para eu chegar um pouco mais perto desse sentido. Só que muitas vezes a gente não identifica. Então a gente começa a achar que as coisas sempre vão de mal a pior, sempre vão piorar. O nosso livre-arbítrio nos permite identificar quais são os pontos que são os melhores para nós mesmos. O livre-arbítrio nos dá a capacidade de realizar coisas e de entender quem nós somos e qual é o nosso lugar no mundo. Todas essas questões são modelos individuais. A partir desses modelos, nós projetamos uma ideia distorcida e limitada no mundo. E a gente tenta aplicar. É por isso que muitas vezes a gente acaba se frustrando. Porque esses modelos que nós criamos são pontos iniciais da aplicação no mundo. Então,
de fato a vida acaba tendo um sentido sem ter sentido. Ou a própria vida é o sentido da nossa existência. Tudo o que vier depois é lucro. Portanto, viver já é um benefício que nós temos. E aproveitar bem a vida é melhor ainda. Se você quiser viver bem, e se eu tenho a possibilidade de dar algum conselho, é enxergar as melhores possibilidades e extrair o que há de melhor em cada situação, mesmo que pareça a pior situação possível. Muitas vezes a gente se engana, achando que a nossa vida é a pior possível ou o nosso contexto é o pior que poderia ter acontecido naquele momento. Mas não. Todas as coisas podem acabar servindo de inspiração para que a gente possa sair e mudar uma determinada condição. Muitas vezes a solução do problema está no próprio problema. E a gente precisa ter a liberdade de escolha e encontrar um sentido para isso, para que a gente possa mudar a nossa condição. Então a vida serve para isso, não é para fazer com que a gente viva em pleno estado de paz. Não significa que nós vamos viver sempre felizes, que tudo que vai acontecer com a gente é uma coisa boa, porque no meio disso existe tudo que nós precisamos aprender para poder entender cada vez mais qual é o sentido, tanto que a vida nos dá, quanto que nós atribuímos à própria vida. Esse é o meu recado de hoje. Eu sou Pedro Borges, um abraço, nos falamos em breve. Até mais.